Romanos. Livro de Romanos, capítulo de número 12. O versículo é de número 2. Romanos 12, 2. Vamos ler a parte final, ou a parte B do versículo. Após a segunda vírgula. Deixa eu confirmar aqui. Isso, a partir da segunda vírgula. Parte B do versículo. A partir da segunda vírgula. Que diz assim: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Diga comigo: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Pode tomar assento em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmão, hoje é quarta-feira. É o último culto para nós aqui da IEPAC desse ano de 2022. E nessa noite, se eu fosse fazer uma pergunta para os irmãos sobre qual é o lugar mais seguro do mundo, muitos iam responder: qual é o lugar mais seguro do mundo? Isso espiritualmente. Porque se nós fizéssemos essa pergunta para algumas pessoas no mundo, eles iam falar um monte de lugar. Mas a pergunta para nós cristãos seria nessa noite: qual o lugar mais seguro do mundo? E nós teríamos uma resposta a partir dessa parte B do versículo que Paulo escreve aos irmãos em Roma, aos Romanos, capítulo 12, verso 2. E ele diz: o centro da vontade de Deus. Aleluia. Ou dentro da vontade de Deus. Aleluia. Porque a vontade de Deus, ela é perfeita, agradável, como diz o versículo. Perfeita e agradável. Ela é boa, agradável e perfeita. Então, se a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, o melhor lugar para se estar é no meio, ou no centro, ou dentro da vontade de Deus. Aleluia, Deus. E nós vamos ver na Bíblia Sagrada muita gente que estava dentro da vontade de Deus e outros que até entenderam o chamado, mas não quiseram obedecer a Deus. Não quiseram verdadeiramente a vontade de Deus fosse feita através do chamado dele. Billy Graham escreveu algo tremendo. Eu estava refletindo no que Billy Graham escreveu. Ele disse assim: não desperdice sua vida, não aceite nada menos do que o plano de Deus para você. Aleluia. Olha que coisa linda. O pastor Billy Graham, ele escreveu isso: não aceite. Para você não desperdiçar a sua vida, não desperdice ela. Não aceite nada menos do que o plano ou a vontade de Deus para você. E se nós fôssemos ou formos, como vamos fazer, tem uns que querem fugir da vontade de Deus. Tem uns que são chamados. Nós, em nosso ministério, seja uma diaconisa, um presbítero, um obreiro, um pastor, um missionário, uma missionária, quando está buscando em Deus, está pedindo a Deus direção para saber qual é o seu chamado. Qual é o meu chamado? O que Deus tem para a minha vida? Eu vou ser um evangelista, eu vou viver na praça pregando, eu vou ser um pastor, eu vou só ajudar, cooperar, eu vou ser um diácono. A pessoa está procurando, qual é o seu chamado? Ela quer se encontrar, ela quer que Deus confirme o chamado na sua vida. E se Paulo disse que é boa, é agradável e perfeita a vontade de Deus, ou seja, Deus está dizendo através
através da vida de Paulo, que Deus vai dar a resposta certa para cada um de nós. Porque Deus quer que nós estejamos no centro da sua vontade. Quando a gente lembra de Jonas, logo no capítulo 1, o livro de Jonas vai dar o quê? Vai nos dar uma direção de o chamado de Jonas, porém a fuga desse mesmo homem. Porque a vontade de Deus estava estabelecida agora e ele escolhe Jonas. Jonas, você vai para Nínive, porque eu quero alcançar toda aquela nação. Ou seja, a vontade de Deus é salvar a nação. A salvação é para todos. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, qual é a vontade de Deus? Que o homem se salve, que o homem tenha um encontro com Deus, que o homem saia da idolatria, que o homem deixe a feitiçaria, a prática da prostituição, a prática do homossexualismo. Deus quer que o homem e a mulher tenham um encontro com o seu Deus, aquele que deu a sua vida no madeiro por amor a Ele. E quando nós temos esse encontro com Deus, nós já começamos a entrar dentro da vontade de Deus. E aí Deus vai começar a trabalhar na nossa vida até nos apontar qual é o nosso chamado. Porque nós não sabemos qual é a direção de Deus. Nós não sabemos qual é a vontade de Deus. Sabemos que ela é perfeita, que ela é boa, agradável, suave. Mas qual é o centro da vontade de Deus para o nosso ministério, para o nosso chamado? A gente vai ver Jonas respondendo de uma forma horrível. Porque ele recebe o chamado no capítulo 1. Logo nesse mesmo capítulo, antes de entrar no 2, ele já está dando sinais de que ele não quer fazer a vontade de Deus. Porque ele tem uma ideia na cabeça: aquele povo lá tem que morrer, aquela nação não pode ser salva, eles têm que morrer. Ou seja, Jonas não tem amor nenhum pelo povo, mas ele tem um chamado. Porém ele não entende o chamado dele. E aí quando a pessoa não entende, ela faz o quê? Sofre, padece. Porque aí nós sabemos que a palavra de Deus diz que ele vai se esconder de Deus, porque ele não quer fazer a vontade de Deus, porque não é a vontade dele. A vontade dele é uma, a vontade de Deus é outra. Deus escolhe ele para que a vontade de Deus seja feita, mas ele não quer fazer a vontade de Deus. E aí ele padece, ele sofre, chega quase à morte. Até que Deus fala: não, a minha vontade será feita. E é por ele que vai ser feita. Porque quando Deus determina alguma coisa, está determinado. Quando Deus escolhe alguém, está escolhido. Não adianta o homem tirar, não adianta o homem botar, não adianta o homem mandar sentar. Quando Deus manda, acabou. É verdade, Deus. O homem pode parar, gente. Alguém pode chegar para você e dizer: não, você não vai fazer isso, não, você não vai fazer aquilo mais. Não, eu não vou deixar mais você dirigir o culto, não. Eu não quero mais você como pastor. Não, eu estou tirando você. Mas quando Deus escolhe, Deus tira ele dali e vai para outro lugar, mas Deus realiza o seu projeto. Aleluia. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Verdade, Jesus. Mas Jonas frustrou os planos de Deus. Até que Deus faz com que Jonas entenda. E até o término dos capítulos de Jonas, do livro de Jonas, ele vai fazer de tudo para contrariar Deus. A vontade dele até o final é totalmente contrária daquilo que Deus estabeleceu para ele. Nós precisamos perguntar a Deus o que Deus quer fazer de nós. Nós não podemos simplesmente entrar em nosso ministério e começar a trabalhar a obra e falar: eu vou fazer assim, eu vou fazer dessa forma, eu vou fazer da outra forma, é desse jeito que eu quero. Deus está vendo até que nós queremos fazer a obra. Vamos lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Deus tinha um projeto na Ásia. Levanta Paulo em Atos 9. Separa o homem, dá o ministério na mão dele e diz aí para aquele homem: olha, esse homem é importante para mim, vai lá, vai até ele, porque eu vou fazer uma obra grande através da vida de Paulo. Paulo não fez a obra sozinho, Paulo não fez a obra porque ele quis. Paulo estava direcionado pelo Espírito Santo, por Deus, para fazer o seu ministério. E aí a Bíblia vai dizer lá em Atos 16
que Deus tinha um projeto. E esse projeto precisa ser realizado. Quando ele faz um projeto com Adão e Eva não obedecem. E eles não estavam no centro da vontade de Deus. Aí Deus vai usar quem? O seu filho. Vai pegar o Antigo Testamento inteiro, vai passar. Vai ter um período interbíblico de 400 ou 500 anos. E aí, quando entra nos Evangelhos, no ano 1, começa Deus fazer a obra através de seu Filho unigênito, Jesus Cristo. E aí ele estabelece a sua obra. Se não foi pelo homem, vai ser pelo que deixa a sua glória e manifesta-se como homem para que realize o seu projeto. Aí Deus vai usar o apóstolo Paulo para dizer em Atos 16: eu tenho algumas pessoas para salvar. Eu tenho algumas pessoas para começar a transformar. Tem pessoas perecendo e eu preciso trabalhar na vida delas. Então vai usar Paulo. Olha a vontade de Deus e Paulo entende. Paulo entende seu ministério. Só que tem um momento que Paulo diz assim, ele está lá em Mícia, se não me engano, né? Ali pela Ásia Menor, ele está ali fazendo a obra, mas ele vai dizer assim para o seu companheiro: eu vou para Troade. Sabe por quê? Porque Troade tem obra. Troade tem servos e homens e mulheres que precisam ser servos de Deus. Eu vou lá, nós vamos lá ganhar aquele povo. Mas o Espírito Santo vai ali atrapalhar Paulo. Ele vai chegar ali e vai dizer: ó, Paulo, você está com a vontade boa, você quer realmente fazer a minha obra, mas aí um sonho, né, uma visão que ele tem, passa a Macedônia, vai para a Macedônia, é lá que eu quero, porque lá eu tenho almas para salvar, e lá me interessa. Qualquer um desses lugares que você for, Paulo, eu estou contigo, mas eu quero, o meu projeto é salvar aquela mulher que está lá fazendo besteira como pitonisa, macumba, feitiçaria. Eu quero salvar Lídia, a família dela. Tem um carcereiro lá com a sua família, eu quero salvar ele. Então Deus vai usar a vida de Paulo para o seu projeto ser realizado. Paulo, ao contrário de Jonas, entende o propósito de Deus. Ele está no centro da vontade de Deus. Glória a Deus. Outra pessoa que a Bíblia Sagrada vai nos dizer, vai nos contar, está lá em 2 Crônicas, capítulo 19. Quando nós vamos ver que tem aqueles que, mesmo entendendo Deus, acaba fazendo alguma coisa errada. Josafá foi lá, tirou os altares de Baal, trouxe o povo para perto de Deus, estava fazendo tudo que Deus queria, porque Asa antes dele, né, o pai, né, estava fazendo certo. Então ele agora vai dar continuidade, vai trazer o povo para perto de Deus, vai ser um rei excelente. Ele está direitinho. Deus estava olhando para Josafá e está dizendo: nossa, como ele está fazendo bonito. Olha como o rei, olha esse rei que eu estabeleci, que eu levantei. Olha o meu ministro lá na terra, como é que ele está fazendo tudo bonitinho. Mas de repente ele vai se agregar com o ímpio. De repente ele vai se juntar ao ímpio, faz uma aliança errada. Poxa, se nós estamos pedindo a Deus que Deus faça com que o nosso ministério floresça, cresça, qual é a direção que tu tem, Deus? O que eu faço? Para onde eu vou? Né? Com quem eu vou me juntar, me unir? Eu não vou unir a ninguém, eu vou ficar sozinho nesse ministério. Você está perguntando, aí quando está tudo certinho, você dá um passo errado. Foi o que Josafá fez. Foi se aliar ao rei, foi se aliar a Acabe. Aí a Bíblia vai dizer nesse livro de 2 Crônicas, capítulo 19, também 1 Reis 18, né? Vai falar que quando ele tem um encontro com Acabe, eles fazem uma aliança, e Josafá vai dizer para Acabe: não, meu povo será o teu povo, eu serei contigo, vamos lá. E a Síria vai vir com todo o poder, toda a potência para arrebentar com Israel, com o povo do norte. Porém, a aliança que ele faz com Acabe vai quase trazer morte para ele. Ele vai acabar quase perdendo a sua vida por ter
pego o seu ministério e se aliado a alguém que não está na direção de Deus. Tem algumas pessoas aí fora, nós sabíamos isso, estamos vendo hoje, ministérios grandes que estão se aliando. O camarada sai daqui, vai se aliar lá no ministério grande, daqui a pouco esse ministério abre as portas de uma maneira terrível e tudo pode, você já não sabe mais se está nessa igreja, se está na igreja ou está no baile, não se sabe mais. Ele perdeu aquela essência, ele perdeu aquele brilho, ele perdeu aquilo que Deus estava condicionando ele a fazer. Ele vai usar de como assim ele estará sendo ensinado nesse novo lugar. Aí ele perde tudo aquilo que Deus o ensinou onde ele estava. Ou seja, ele faz alianças que não vão trazer crescimento espiritual para ele. Ele sai de um lugar onde ele estava apacentando, aonde ele estava fazendo a vontade de Deus, mas ele vai para um determinado lugar onde as portas são mais abertas, não é apertado o caminho, não é estreito, é mais fácil de entrar no céu segundo eles, e aí ele perde aquela essência. Era o que quase aconteceu com o rei Josafá, um homem de Deus que estava com o seu ministério na vontade de Deus. Deus estava com ele ali, vendo todas as coisas, e ele vai ser chamado a atenção. Deus vai usar alguém para chamar a atenção dele, porque ele vai à guerra. A Síria vem para trazer guerra contra Israel, e quando chega lá, ele chega a pôr a sua roupa. O rei sabia que ele estava sendo procurado, ele sabia que os dias dele estavam contados, porque Acabe não era bobo, ele era um rei ímpio, ele estava no caminho errado, ele estava sabendo que em breve alguma coisa ruim aconteceria com ele, e ele vai se junta com Josafá, vai para a batalha, junta os povos, vão para a guerra. Chega lá, a sede dos assírios era tão grande que eles queriam de toda e qualquer forma o rei. Não vamos, eles se juntaram, fizeram reunião na hora da guerra e falaram: olha, nós não vamos contra o grande, nós não vamos matar o pequeno, nós queremos um, é Acabe. É aquele homem lá que nós queremos, mais ninguém. Mas Josafá, não tendo essa visão, acaba indo com as suas roupas de rei e vai para o meio da batalha. E quando de repente a Bíblia vai dizer que chegaram próximo e virou, é esse rei, porque Acabe tinha tirado a roupa dele de rei e colocado o pano de saco, colocado umas roupinhas lá tirou a roupa de rei, colocou umas roupinhas lá para disfarçar no meio do povo, a batalha comendo, e ele estava todo bobo, achando que ele não ia ser achado, achando que Deus não estava vendo o caminho errado de Acabe, achando que Deus, quando vê o nosso ministério, ele quer fazer o nosso ministério prosperar, Deus vai dando corda para nós, quando ele vê que tem alguma coisa errada, ele puxa, porque ele quer o melhor para nós. A vontade de Deus para a nossa vida tem que ser feita, a vontade de Deus. Aí ele está nos direcionando, está puxando, mas tem gente que já não está mais no centro da vontade de Deus. É ele mesmo que corta. Deus está com a corda dele aqui, ó. Vamos ilustrando, né? Com a corda aqui presa em nós e nos direcionando, nos conduzindo. E nós mesmos, como Acabe fez, é que cortamos a corda, tipo, eu não quero não, deixa eu andar sozinho. E Acabe andou sozinho, só que no meio da batalha ele estava disfarçado, aqui não vão me achar, estão querendo me matar, não vão me achar que eu estou disfarçado. Só que no meio da batalha, Deus com misericórdia acaba protegendo o rei Josafá, e quando os homens da Síria chegam ali, opa, esse aqui não é esse. Não é esse. Deus poupa, mostra aqueles homens que não é Acabe. Mas alguém no meio da batalha entesoura o arco, arma o arco aleatoriamente, vamos dizer assim, e lança essa flecha. E justamente essa flecha vai cair aonde? Vai achar justamente aquele que era
para aquela flecha encontrar. Ou seja, vai de encontro, e olha que Acabe está ali, disfarçado, mas está com cinto, está com as coisas por baixo, escondidinho, e ela vai passar certinho e vai atingir o corpo de Acabe. Aí nós vamos ver Deus chegar para o homem de Deus e dizer para ele assim, ó, você está vendo o que aconteceu? Podia ser você. Você está me obedecendo, está fazendo a minha vontade. Porém, olha o que você está fazendo. Aí o capítulo 19 vai dizer assim, ó, Josafá, o rei de Judá, voltou para sua casa em paz em Jerusalém. Tomou o susto, a guerra aconteceu, eles conseguiram pegar Acabe. Aí Jeú, filho de Hanani, ele era um vidente. Ele saiu para encontrar o rei e disse assim para o rei: devias tu ajudar o ímpio e amar aqueles que o Senhor aborrece? Por isso virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Nós vamos ver só lá no capítulo 20, Deus dá vitória quando os inimigos a Josafá, porque Josafá se humilhou, se arrependeu, orou a Deus, continuou fazendo as coisas corretas, voltou a ficar no centro da vontade de Deus. Irmãos, é isso que nós queremos. Aleluia! E precisamos entender. O centro da vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? O que Deus quer para a minha vida? Eu preciso procurar saber. O Espírito Santo, ele pode me direcionar para eu saber, né? É ele que vai revelar a vontade de Deus. Aí eu fui lá ver o que Paulo escreveu em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 10. Atos, Romanos, Coríntios, 1 Coríntios, capítulo de número 2. Fui ver sobre o que Paulo falou acerca disso. E ele escreveu assim, ó, no capítulo 2, 10. Ele disse: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Ou seja, Paulo está dizendo aqui que é Deus que revela a sua vontade. Aí eu vou ver o que ele escreveu para Timóteo, para confirmar, 2 Timóteo, capítulo de número 1. Olha o que ele vai dizer para Timóteo sobre essa vontade de Deus. A certeza de Paulo para o chamado dele, que ele estava dentro da vontade de Deus. Ele fala assim, ó, no 19, 1 ele diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Jesus, seguindo a promessa, a vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai de Cristo, Jesus, Senhor nosso. Aí ele vai falar assim, ó, Deus, dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações. Ele está falando para Timóteo. Aí ele diz assim, ó, desejando muito vê-lo, lembrando das suas lágrimas, ó, para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro na tua avó. Aí começa a falar da família dele. Por este motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Ele está lembrando que quando ele impôs as mãos sobre Timóteo, ele estava dizendo: Timóteo, Deus tem um ministério na tua vida, Deus tem um chamado, e ele fortalece na minha vida, Paulo dizendo, para te levantar como um presbítero, como dirigente da igreja, para poder fazer a obra de Deus. Cuida aí da obra, cuida com zelo, mas cuida de ti também, Timóteo, para você não perder a tua salvação. Ou seja, Paulo está dizendo e confirmando para terminar em Atos, no capítulo de número 9:15. Ele vai dizer assim, ó, 9:15. Paulo vai dizer assim, ó, disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um
vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Ou seja, Paulo entendeu que Deus o chamara para uma grande obra. Ele é um apóstolo, ele não foi discípulo ali com os discípulos, ele não estava ali com os 12, ele não andou com Jesus, mas ele entendeu o chamado dele, ele entendeu a obra que Deus tinha na vida dele, ele entendeu que Deus, ainda que ele perdesse a vida, o que era a vida para o Paulo? Paulo chega a dizer, né? Que a vida para ele, viver é Cristo, morrer é lucro. Ou seja, eu vou fazendo a obra, essas são as palavras resumidas de Paulo, eu vou fazendo a obra de Deus, concluindo o meu chamado. E nós vamos ver ele na segunda vez que ele foi preso, ele chega a dizer: ei, a minha morte está chegando, eu sei que eu já estou como expiação, eu sei o que eu fiz para Deus, e ainda foi pouco. As palavras de Paulo talvez fossem essas, num resumo, né? E ele diz, aí ele vem falando: eu combati um bom combate, guardei a minha carreira que estava proposta a mim, foi executada. Ou seja, Paulo estava dizendo: eu fiz a vontade de Deus. Glória a Deus. Aleluia! Ele entendeu, porque a vontade de Deus era boa, era agradável, era perfeita. Então ele entende, ele não faz alianças erradas como Josafá, ele não recusa o chamado como Jonas, ele vai entender o seu chamado, ele vai entender o seu ministério, ele vai entender que não precisa ele sair da igreja dele para ir para uma igreja maior, porque tem mais membros, porque as pessoas têm um ministério de louvor imenso. Ele não vai sair da igreja dele para ir para a igreja de A, B ou C, porque lá é maior, porque lá tem um número maior, porque o ministério lá é grande. Não, ele entende que mesmo sofrendo, mesmo tendo que sair de muitas vezes de uma cidade para outra e ter que ser levado num cesto, bota ele pelo muro, joga ele no cesto, desce a corda, porque senão vão matá-lo. Tem horas que ele está numa situação terrível, mas ele não se acovarda, ele está disposto a seguir a carreira que lhe foi proposta. Ou seja, qual era a vontade de Deus para Paulo? Era que Paulo levasse a palavra de Deus ao gentio, a palavra de Deus que veio até nós por causa de Paulo, porque até se fosse por causa dos discípulos não chegaria até nós, eles ficaram ali até os judeus, mas Deus usou a vida de Paulo para que o ministério dele crescesse. A Ásia Menor foi enfrentada por demônios, porque Paulo esteve em muitas cidades em que a idolatria, em que a feitiçaria, muitos lugares eram grandes oposições a Paulo, mas Paulo esteve firme naquilo que Deus o chamara, e se tivesse que perder a vida por amor à obra que Deus tinha levantado na vida de Paulo, ele perderia, porque a vida para Paulo era o que? A vida de Paulo era viver a vida de Deus, era fazer a vontade de Deus, era obedecer a Deus, era entender que Deus tinha chamado para ele e ele precisava atender. Glória a Deus. Então não importa. Louvado seja Não importa se nós estamos no lugar A, no lugar B, no lugar C. Importa é que nós entendamos o nosso chamado. Importa é que nós cumpramos o nosso chamado. Se vier e vai vir as oposições, nós vamos estar de pé, vamos enfrentar as oposições e vamos dizer às oposições que só o Senhor é Deus, que só Ele é que vai nos orientar. É por Ele, para Ele que são todas as coisas. Então, para entender a vontade de Deus na nossa vida, primeiro, nós precisamos obedecer a Deus. Segundo, precisamos ouvir a voz do Espírito Santo para dizer o que nós vamos fazer. Terceiro, nós precisamos entender o nosso chamado, para nós não cometermos o mesmo erro que Josafá cometeu, para não cometermos o mesmo erro que Jonas cometeu. Há um certo momento em que Elias e Eliseu tiveram um chamado tão lindo, o próprio profeta Jeremias, o próprio profeta Ezequiel, tiveram um chamado lindo, mas teve alguns momentos em que Elias fraquejou, teve alguns momentos que Elias se escondeu, teve alguns momentos que ele entrou quase em depressão, achando que ia morrer. Mas isso é natural, somos humanos, como a Bíblia diz, igual a Elias, somos pessoas de carne e osso, nós vamos também ter um momento de fraqueza, porém, a palavra de Deus diz para nós que quando nós estamos fracos,
Aí é que somos fortes. Então, na fraqueza, nós vamos tirar fortaleza. Da fraqueza, nós nos tornaremos fortes. Porque é Deus que nos fortalece. É Deus que vai confirmar nosso ministério, nosso chamado. Ah, eu tenho um chamado diaconal. Ah, tem? Então cumpra. Ah, mas ali está ruim, cumpra em outro lugar. Ah, eu tenho um chamado presbitério. Então está ruim ali, cumpra em outro lugar. Deus deu esse livre-arbítrio de você sair do lugar, ir para outro lugar, mas que cumpra o ministério, que cumpra o chamado. Porque um dia nós vamos mostrar nossas mãos, nós vamos mostrar a obra. Você falou aqui nessa noite sobre isso, né? Tiago, aí você leu, né? Sobre obra e fé, obra e fé. Tem que estar junto. É o nosso ministério, tem obra e fé. Tem que ter as duas. Para nós sabermos, entendermos o nosso chamado. Então, nessa noite, no nome de Jesus, nós já estamos findando esse ano. Então, se você ainda tem dúvida do seu ministério, se você ainda tem dúvida do seu chamado, ore a Deus. Dá no teu joelho e fala com Deus. Senhor, qual é o propósito teu na minha vida? Qual é o teu chamado? Eu vou ser um levita na casa do Senhor? Eu vou tocar o instrumento A, B, C, D. Deus está capacitando pessoas para ser um músico, mas ele está perdido, ainda não sabe o que ele quer. Ele ainda não sabe qual é o instrumento que vai tocar. Deus já deu a direção, já deu a resposta, e ele está perdido para onde ele vai. Deus já respondeu a muitos em qual igreja vai ficar, mas ele ainda não entendeu o chamado. Deus já deu a direção para algumas pessoas no seu ministério, mas eles ainda estão perdidos. Não é na ignorância, não, é espiritualmente. Porque não estão entendendo que Deus tem um chamado. Deus tem um chamado para cada um de nós. E tem muita gente sentada, aguardando Deus dar um sinal. Qual é o sinal que a pessoa está esperando? Qual é o sinal que tu quer? Qual é o sinal que nós estamos esperando? Vamos orar a Deus. E Deus vai nos dar a direção. Porque senão nós vamos ficar igual Jonas. Vamos se esconder. Vamos para lá. Vamos para cá. Aí Deus não é bobo. Porque quem deu a tempestade lá no mar foi Deus. Para que Jonas entendesse que estava errado as atitudes dele. Ele precisava fazer aquilo que Deus não havia chamado. Ele entendeu, só não obedeceu. Ele entendeu, mas não era a vontade dele, era a vontade de Deus. Será que você tem que, querido, fazer, ou quisto, né? Palavra certa? Querer fazer a tua vontade ou a vontade de Deus? Será que nós estamos querendo fazer a vontade de Deus ou a nossa? Quantas pessoas estão querendo crédito? Quantas estão querendo holofote? Quantos estão querendo aparecer? Quantos estão com um canal no YouTube? Como nós estamos gravando nessa noite, né? Essa mensagem, que temos todas as vezes que pregamos aqui, quartas, sextas, domingo, sempre tem um pregando, um trazendo uma palavra. Ninguém aqui é doutor, ninguém aqui é super crente ativado, forma de nada. Todos aqui são servos de Deus. Aleluia! Todos aqui estamos aprendendo com o Espírito Santo. Mas quantos estão no YouTube com 10 mil, 20 mil, sei lá quantos mil, estão só ganhando dinheiro? É para você que está ouvindo isso. É para você que está ouvindo isso e vai ouvir. Está ganhando dinheiro. O canal está bombando. Mas será que a vontade de Deus para essa pessoa é essa? Será que a vontade de Deus não é que ele esteja lá no meio de pessoas que estão precisando ouvir a palavra de Deus? Ou ele está enriquecendo com os likes na internet e está passeando lá em Miami? Todo final de semana ele já está lá na Disneylândia, ganhando dinheiro, está gastando. Agora, será que ele tem um chamado missionário e ele ainda não entendeu? Será que ele tem um chamado para estar lá na África comendo arroz com areia, ajudando o povo? Será que ele já entendeu esse chamado? Não, meu chamado é ir de avião para os Estados Unidos, ser missionário nos Estados Unidos. Chegar lá em Washington, capital, e vou pregar o Evangelho. Será que ele já ouviu Deus? Qual é a vontade de Deus? Agradável, perfeito, boa. Aleluia! Para ele? Não, mas ele está ganhando dinheiro na internet. Essa é a vontade dele. Pode não ser a vontade de Deus.
Então é por isso que nós estamos pregando. Não para ganhar like, não para ganhar dinheiro. É para a palavra de Deus chegar ao coração dessas pessoas, para que elas entendam qual é o seu chamado. Glória a Deus. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Pergunte. Aleluia. Talvez essas pessoas saiam até da mídia. Parem até de estar fazendo o que está fazendo. Aí vai se encontrar. Aí vai ter um encontro com Jesus verdadeiro e vai fazer a obra de Deus. Nós temos aqui o pastor Washington, que está na Suíça. Aleluia. E da Suíça ele vai descer para Portugal para fazer a vontade de Deus. E quantos missionários estão no campo? Quantos saíram da sua vida estável, de trabalho na Previdência Social, de bons empregos, estão lá na África, estão no Egito, estão em Moçambique, onde a pobreza é extrema, estão lá nesses lugares que a gente vê portas abertas, né? A gente acompanha ali e vê lugares em que as pessoas estão ali sendo mortas por causa do Evangelho. Pergunta se essas pessoas estão entendendo o chamado para elas. É melhor estar na mídia. É melhor estar ganhando os likes e ganhando dinheiro. A vontade de Deus para a nossa vida, nós queremos fazer. Aleluia. Nós queremos fazer a vontade de Deus. E se Deus me chamar hoje e mandar para um lugar desse, Deus sabe que eu vou. Deus sabe que eu vou. Eu vou. Vou chorar, vou sofrer à distância, mas eu vou. Qual é a vontade de Deus para a tua vida? Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Aleluia, Jesus. Pergunta isso para Deus. E aí depois segue o chamado que Deus tem para a tua vida. Amém, meus irmãos? Deus abençoe nossas vidas. Aleluia. O último culto, que Deus abençoe. Em nome de Jesus.